Botafogo, Botafogo, campeão desde 1910. Tu és herói em cada jogo, Botafogo, é isso que tu és. Fogão, campeão da Libertadores da América, da Glória Eterna. E vamos começar aqui com bom dia, boa tarde e boa noite pra você, principalmente você, torcedor do Botafogo aí. Tem o parente, tem o vô, tem o primo, Guedão. Várias pessoas aí, pra todo botafoguense que passou por muito tempo sofrido, agora alcançou a glória eterna. Bom dia, boa tarde, boa noite pra vocês. Meu nome é Gabriel Franco e estou aqui trajado de quê? De glorioso, né? Hoje é dia do glorioso, não tem jeito, não tem o que fazer. Vamos falar muito de glorioso, vamos falar aqui também de brasileiro, de o que rolou na Europa, mas o foco, é claro, é Libertadores da América e é com ela que a gente começa, diretor. Não, e o Galo? Olha o Galo aqui, ó. O Galo, cara, o galão da... A gente vai falar também. Nossa, é muito tempo de Libertadores, mas vamos começar Como logo. Como você sempre disse, o Galo aos trancos e barrancos, porque nunca foi time. Cantar. Nunca foi time pra... Assim, vamos começar lá. Primeiro ponto é que, assim, o futebol, ele não tem apego nenhum à justiça do jogo, não tem. Você fala, jogou mais, tem que ganhar, não é assim que funciona sempre, mas o que a gente pode fazer é o seguinte: o Botafogo foi justamente o campeão da Libertadores da América e o futebol entregou justamente ao que praticou o melhor time, quem praticou o melhor futebol do país e da América. Botafogo, eu não quero ficar falando assim, nossa, eu avisei, né, porque não é. É só assim, assistir o jogo, é o melhor time do Brasil há muito tempo nessa temporada, muito tempo, e é o melhor time da América. O Galo chegar à final, claro que ele tem seus méritos, pegou um River Plate lá, difícil, complicado, apesar de não ser o melhor River, mas assim, em termos de futebol praticado, tanto para Brasileirão quanto para Libertadores, o Botafogo, ele é o melhor time e mereceu ser campeão. A trajetória não começou tão fácil, quem não lembra, no começo do ano, não começou assim, com o Arthur Jorge, não. Começou com o Thiago Nunes, inclusive a equipe não se classifica nem pro mata-mata do Carioca. E aí, às vezes, o povo fala, né, nossa, a imprensa e tal, tá jogando, falando Botafogo pipoqueiro e tal, não sei o quê, mas o próprio Thiago Nunes, ele falou no começo da temporada, numa coletiva que tem jogadores que estão afetados por 2023 e estão pedindo para não jogar, não sei o que. Ele falou isso, acabou que demitiu, o Botafogo começou a sua pré-Libertadores. Pegou mal essa. E foi, sabe, depois de que jogo? Depois de uma goleada do Vascão. Aí. O Vasco esse ano já teve a sua glória de não ser rebaixado. O Vascão. Aí, o Botafogo foi fazer uma pré-Libertadores que tem nome e sobrenome Júnior Santos. O que ele salvou o Botafogo nessa pré-Libertadores é brincadeira. É claro que primeiro pega um jogo contra o Aurora, que é um time... É até pegar pesado falar que é um time semi-profissional, mas é quase isso, é um time muito fraco, então foi logo um 1-1 lá, que já foi um placar assim, porque o Aurora é muito ruim, mas depois meteu 6-0 em casa, e o Júnior Santos, que acabou sendo o artilheiro dessa Libertadores, porque a artilharia da Libertadores conta com a pré, foi responsável por levar o Botafogo por levar o Botafogo à Libertadores. O que ele jogou contra o Bragantino também, um time sem técnico, enfrentou o Bragantino, teve expulsão também, que viria a acontecer na final. Júnior Santos carrega esse time pra Libertadores e olha como são as coisas, né? O Júnior Santos até os 20 anos, ele trabalhava em obra, não era jogador profissional, decidiu ir contra todas as estatísticas, abandonou tudo pra jogar futebol, conseguiu ir pro Botafogo, mas antes disso tinha ido pro Japão, depois foi recrutado pelo Botafogo, não funcionou como esperava, saiu por empréstimo, voltou, e aí também Libertadores termina pra ele do jeito que começou, ele fazendo gol na final, como fez na pré-Libertadores. Depois o Botafogo pega uma sequência na fase de grupos, que é um grupo ok até, é Barranquilla, LDU e Universitário, e acaba em segundo. Então, assim, não faz uma grande campanha, até porque realmente trocando o técnico. E aí eu lembro que mais ou menos no mês 5 foi que eu me lembro que eu falei assim, cara, o Botafogo, esse time é o melhor time do Brasil jogando bola hoje. E realmente foi, o Arthur Jorge resolveu muito esse time. É claro que tem a questão, a gente vai falar mais pra frente também, mas tem a questão, primeiro, parabéns pro scout do Botafogo, mais ainda pra diretoria de futebol, porque às vezes o scouting dos outros times também é bem feito, mas assim, até contratar tem a diretoria bancar, tem de fazer o negócio, o diretor de futebol aprovar. E o Botafogo funcionou muito bem, trouxe grandes peças, até umas com menos nomes, mas também trouxe as duas maiores contratações da história do futebol brasileiro, Almada e Luiz Henrique. Eles fizeram muita diferença. Até tem essa questão do Lyon, porque o Luiz Henrique ele está no Botafogo, porque o John Textor é dono do Lyon também, ele ia ser contratado pelo Lyon, mas pelo fair play financeiro que existe na França... O Luiz Henrique apostou na vitória do Botafogo? Apostou, tem esse problema também. Mas
O Lyon tava enrolado com fair play financeiro na França, que tem, aqui no Brasil não tem. Então o Textor, ele meio que pra burlar, ele meio que compra o Luiz Henrique pro Lyon, mas deixa no Botafogo pra na virada de ano e na virada de fair play ele trazer pro Lyon, era essa o que vinha sendo dito na época. Ele veio pro Botafogo, e aí também tem a questão das apostas, né, que o Paquetá tá envolvido, tem toda essa questão do Paquetá, e o Luiz Henrique aparentemente, tipo, tá passando impune, tipo, não impune porque a gente não sabe se ele é... Passando batido. Passando batido, essa é a palavra, passando batido, mas enfim, foi o cara desse Botafogo na campanha, no ano, ele é o melhor jogador desse time do Botafogo, faz o gol na final, mas até chegar na final, teve coisa aí. Teve um jogo contra o Palmeiras, que já foi pra exorcizar fantasmas. O Botafogo esse ano exorcizou fantasmas. O fantasma da pipoca, que o povo fala, né, que o Botafogo não tem mental e não sei o que, resolveu esse problema. Ganha do Palmeiras por 2-1 e depois na volta abre um 2-0, parecia que ia ser tranquilo, depois o Palmeiras reage, faz um 2-2, mas aí também vem aqui outra contratação que funcionou muito bem, que foi o Igor Jesus, muito decisivo nesses confrontos, e ele chega no momento que o Tiquinho Soares estava embaixo, estava machucado, tomou a posição, e agora hoje, por exemplo, está na seleção brasileira. Realmente o Botafogo fez muito bem esse trabalho de montagem de time. Depois enfrenta o São Paulo, primeira partida é 0-0, vai pro Morumbi e empata por 1-1, e aí quem não lembra também dos pênaltis perdidos, da chance do São Paulo, o Cagliari perde uma chance assim, cara, pro torcedor do São Paulo, isso tá martelando na cabeça até hoje. Passa do São Paulo, exorcista, porque querendo ou não, é um tricampeão da América, tricampeão mundial. Depois enfrenta o Penharol, e aí é o tal do Tite, né? Eu tento aqui não falar do Tite aqui, mas, poxa, só escancara o quão ruim é um trabalho pro Flamengo não conseguir fazer um gol no Penharol em 180 minutos, porque o Penharol é um time, por mais que seja esse grande time, 5 Libertadores da América, é muito tradicional, tem uma torcida, um caldeirão, mas assim, não tem qualidade pra trocar com esses times brasileiros, principalmente o Botafogo, que é o melhor time. Foi logo um 5-0 na ida, a volta foi protocolar, teve essas questões. E aí, chega na final da Libertadores da América pra enfrentar o Galo. Antes de falar de Galo, vamos focar em Botafogo, depois a gente vai falar aqui do Clube Mineiro aí, do Galão da Massa. O Botafogo foi para essa partida, montou plano de jogo, enfrentou a sua semana mais importante da história do clube, pegando o Palmeiras no Brasileirão e depois na final Só da Libertadores. voltando, essa semifinal do Botafogo foi bizarra. Foi ridículo. É porque o Penharol, ele é um time de boa de se enfrentar. Não desmerecendo o Botafogo. Não, é um time de boa, assim, sempre foi... É porque na teoria era pra ser o Flamengo, né, mas assim... 8-1 no agregado. Não tem como. O Tite, cara, o trabalho que faz pra perder pro Penharol tem que se esforçar. Aí eu me revolto e as pessoas ficam, você não tem que se revoltar não, o Flamengo tá ganhando todo ano. Então vamos dizer que nessa maravilhosa campanha do Botafogo, temos aí o Tite contribuindo com... contribui. Mas se o Tite avançasse do Penharol, eu tenho, por mim, quase que uma convicção que seria amassado pelo Botafogo. Porque assim, o Botafogo jogava futebol, o Flamengo jogava outra coisa, nem se compara. Chega na final da semana mais importante da sua história, movimentação, viagem pra Argentina, o estádio lotado, muito bonito. Apesar de que uma crítica rápida aqui, mas não é uma crítica, é só uma opinião minha. Pô, quando tem dois times com uma camisa e um uniforme parecido, fica estranho na arquibancada, né? Não fica aquela divisão legal, tipo um vermelhão e um amarelo, sei lá, um verde e um branco. Ficou tudo ali, você não sabia que era aqui, mas enfim, é só um off-topic aqui. O mais bizarro é dois times do mesmo país irem pra outro país e disputar a final. Coisas de Conmebol, né? Coisa de Conmebol. Eu também sou mais fã de dois jogos, ida e volta, um lá, um cá. Ou pelo menos, se for fazer, é que não dá. Mas são times do mesmo país. Mas é que é definido com antecedência, final única. Não, mas assim... Caso de times do mesmo país, a aí final será no país. Aí teria que botar. Num campo neutro. E o Botafogo, que vinha aniquilando os fantasmas, chega na final, 30 segundos de jogo, toma. Expulsão do Gregory. Gregory é expulso, e era pra expulsar, não tem nem conversa, não tem nem papo. Tipo assim, não tem como não ir dar cartão vermelho pra aquele lance. Claro que foi sem querer, claro que não era intenção, mas foi muito pra cartão vermelho. E foi igual o lance da Marta. Foi igual o lance da Marta, foi igual o lance do Bruno Henrique contra o Corinthians na Copa do Brasil. Esses são lances que acontecem, mas o cara tem que estar esperto. Não pode cometer isso, ainda mais numa final de Libertadores da América. E aí o Botafogo tem muito mental, aí que a gente fala assim, cara, o Botafogo realmente exorcizou o fantasma. E também um ótimo trabalho do Arthur Jorge, que ele faz o que talvez a maioria, sei lá, acabasse tirando um Igor Jesus pra recompor o meio campo. O que o Arthur Jorge faz, ele mantém o time, porque ele acredita na capacidade... Porque assim, o Botafogo ia jogar 90 minutos com a menos numa final, e teria que atacar, não daria pra se defender todos os 90 minutos. Então ele mantém Almada, mantém Luiz Henrique, mantém Igor Jesus, ele acredita na posse de bola, querendo ou não, tipo assim, você... ter condições com o Igor Jesus de segurar uma bola, de calmar um pouco o jogo, ele acredita nisso. E aí o que acontece é que ele faz a marcação
seria mais ou menos um 4-4-1, mas na prática fica quase que um 6-3-0. É uma linha de 4 na defesa, só que aí os 2 pontos, o Luiz Henrique volta, aqui os 2 pontos voltam, faz uma linha de 6, e aí 3 jogadores no meio campo. Luiz Henrique que se dedicou muito na marcação, voltou muito bem. E o Galo, que teve toda a posse de bola, teve o jogo para trabalhar inteiro, não conseguiu fornecer nada. O Botafogo foi senhor do jogo, e principalmente do primeiro tempo. Estocou quando tinha que estocar e aproveitou as bolas paradas, que era o que tinha que fazer. Ele jogou assim, o manual de como jogar com um a menos. Foi com muita coragem do Arthur Jorge e com muita capacidade do Botafogo. Pelo lado do Galo, não existe você chegar numa final de Libertadores e o time, eu sempre venho falando, o trabalho do Galo, do Milito, é fraco. O trabalho do Milito é fraco. O Galo não pratica um bom futebol. É um futebol cinza, é um futebol sem gosto, é um futebol insosso, sem sal. Não tem nada. Com bola, quando tem que propor, não acontece. E aí, o Galo, que já tinha um a mais, continuou com 3 zagueiros, deixava um dos zagueiros sem função, porque não tinha quem marcar. O Botafogo estava atrás, estava com um a menos, não tinha quem marcar, ficava esse jogador vazio, sem função nenhuma. Eu já falei aqui e repito também, o Scarpa, pra mim, ali de ala, longe da área, longe de Hulk, longe do que ele pode fazer. É um desperdício, porque ele é o jogador mais criativo desse Galo, e você botar ele ali aberto na ala, pra mim, é um grande desperdício pra você ter um Gustavo Scarpa e deixar ele lá. E assim que o time foi, o Milito deixou o Galo, assim, parece que sem necessidade nenhuma de buscar o gol, sem aquela urgência do gol, porque precisava, uma final, e é o momento de você matar seu adversário, é agora que você tem que se tocar. Só que aí o Galo foi trabalhando, inclusive tem uma estatística que apenas 33% do jogo ficou no campo do Botafogo, e mais de 40% no meio campo, ou seja, o Galo trabalhava sem objetividade, assim, sem atrapalhar, e o Botafogo em 2 estocadas conseguiu chegar, uma delas, uma ótima jogada do Luiz Henrique, depois ele entrega a partida com o Jesus, sobra Luiz Henrique, gol, Pantera, não tem jeito, é o melhor jogador desse Botafogo, e depois uma bobeira do Arana, que fez uma péssima final, horrorosa final do Arana, ali ele vai proteger a bola, dá errado, depois o Everson comete o pênalti, e aí Alex Telles vai lá e faz o 2-0. O Galo volta pro segundo tempo, o Botafogo bem na partida, bem mantendo a marcação, mantendo firme, é um jogo que exige muito fisicamente de um time que já tinha sido exigido contra o Palmeiras, e aí o Galo volta pro segundo tempo com uma mudança que eu não faria, que é de tirar o Scarpa de novo, o cara do chute de longe, o cara da bola parada, o cara do diferente, tira o Scarpa e aí bota o Vargas. E o Vargas, ele querendo ou não, ele tem um fator decisão e consegue um gol de cabeça de um jogador baixíssimo, cabeceia muito bem. Quando diminui para 2-1, fala, opa, talvez aqui a gente tenha um Galo diferente. Mas o Galo não muda. Continua naquele mesmo joguinho. Por isso que eu falo que não é que seria uma injustiça, porque, né, chegou na final tem mérito, mas assim, pelo futebol jogado, por tudo, pelo projeto, pelo planejamento, pelo que ofereceu de jogo, o Botafogo foi muito, muito, muito merecedor. O Galo ainda teve chance. Pra você ver como é que é o futebol. A gente poderia estar falando aqui de um empate que levou pros pênaltis e o Galo foi campeão. O Vargas teve outras chances que ele tentou dar de cobertura, não conseguiu. O Davidson também não fez uma boa final. O Hulk foi o jogador... Eu gostei do jogo do Hulk, porque ele tentou, sempre ativo. Mas o Galo, de novo, é um time rico, com peças como Arana, Paulinho, Scarpa, peças de seleção brasileira, que há 4 anos, praticamente, depende do Hulk chegar e tirar uma coisa da cartola. Foi assim quando ganhou o Brasileirão e a Copa do Brasil, o time era mais arrumado com o Cuca, é verdade, mas já dependia muito do Hulk. O problema não é depender do Hulk, porque você depender do seu craque é normal. Agora, você só ter ele como solução, isso tá errado. Assim desenrolou o jogo, Botafogo foi campeão com 1 a menos durante 100 minutos e campeão da Copa Libertadores da América. Pela primeira vez na sua história, exorcizou fantasmas e ainda tem o Brasileirão, que é, na minha cabeça, é favorito. Botafogo é favorito aí pro título. E pelo lado do Galo, tem que reformular, eu não acredito no trabalho do Milito. E outra, a gente fala, mas um time que tá há quase 10 jogos sem uma vitória, a última vitória que tinha conseguido foi lá contra o River Plate, no jogo da ida. Quando você joga 10 jogos, time reserva aqui, time reserva lá, sem vontade, sem chegar, sem aproveitar, chega no momento decisivo, você não está tão preparado quanto o outro time. O Galo não ofereceu futebol nenhum, perdeu, assim, uma final patética do Galo, na minha opinião. E daí dá um abraço também pro meu avô, campeão, Marcão campeão. Tem o Marcão e o Marquinho, mas o Marcão aí campeão da América, né? Agora, tanto tempo acompanhando o Botafogo, tanto tempo com derrota, empate, chegou. Parabéns aí, vovô, campeão da Libertadores da América. E agora, vamos falar só um toque. Vou ir pro Brasileirão. E o Galo? O Galo foi das
piores finais que eu já vi um time fazer. Eu achei a final do Cruzeiro ruim, tá? Na Sul-Americana. Mas essa com um a mais não existe. É assim... Minas Gerais, então, tá uma nova safra de finais. BH não foi nós, né? BH não foi nós. Né? Aí, pô, não existe jogar daquele jeito. Foi assim, uma final... Ó. Melhor jogador da competição? Luiz Henrique. Pra mim, claramente, Luiz Henrique. Será que ele apostou nisso? Fica aí, vamos ver se ele vai ficar no fogão. Tem muita coisa pra fazer, e aí mas ele tava recebendo umas ameaças aí, né? De fotos íntimas. Mas aí a mulher já tá sendo. Como é que fala? Tá sendo procurada, né? Caçada aí pela Luiz acusada. Henrique, pega leve aí, Luiz Henrique. Tem que ver isso aí. Mas o Luiz, mas aqui. Pessoal, nada de mandar essas fotos aí, hein, pelo celular, hein? Quem estiver ouvindo aí, velho. Aí, o abraço do diretor, o salve do diretor. E falando de fair play, sei que não é momento de ser chato, não é momento assim, mas é algo que tem que ser revisto, do mesmo jeito que tá errado o Flamengo e o Corinthians. Não, tá errado. Tá errado. Deixa o Botafogo ser campeão. Não, deixa eu abrir meu parênteses, cara. Flamengo e Corinthians não podem receber um valor tão grande de TV em comparação aos que recebem menos. Aos demais. Aos demais. Não pode, porque isso causa desregula a balança financeira. Desequilíbrio econômico. Brutal. E do mesmo jeito, a gente precisa de uma legislação de SAF no Brasil. Não é porque, não sei o que, ele tá sendo chato porque é o time dele. Não é. É porque a competição que a gente vê, por exemplo, o John Textor, claro, teve o melhor trabalho da SAF, melhor trabalho pro trabalho é o melhor, mas ele tem os 40 milhões pra botar. Por exemplo, a SAF do Ronaldo não queria botar os 40 milhões, não botava. Então a gente fica muito dependendo do quem tem o dono mais rico. Quem que chega aqui e quer botar 200 milhões? Mais rico eu não sei, mas se tudo der certo aí com o Grego, o Vasco vai ter o dono mais perigoso, né? Que o cara é tráfico de droga. Mas o Vasco já tinha na 777, já não tinha um rolê desse? Então só continua. É isso, parabéns aí pro Botafogo, o melhor futebol da América, o melhor futebol do Brasil, merecidaço aí, o Botafogo de futebol e regatas. Botafogo. Agora campeão desde 1910 e 2024. E 2024, a glória eterna. Glória eterna. Alcançou. Quem diria, né? Botafogo. Não, quem diria... Quem diria Flamengo 2 vezes? Aí depois quem diria Fluminense e quem diria Botafogo, né? Só faltou o Vasco no Campeonato Mundial aí que vai ter, né? Ia ser o Rio de Janeiro inteiro. Vamos agora para Brasileirão. Campeonato Brasileiro, tivemos rodada aí, temos briga pra não cair, briga aí pelo título. Começamos com Criciúma 2, Corinthians 4. Yannick Bolasie, o congolês, ele tem a magia, ele tem o molho. Fez 2 gols, abriu o placar, parecia que ia ser um jogo do Criciúma, mas o Corinthians também tá on fire, foi muito bem. Depois que arranjou o primeiro gol, foi indo um atrás do outro e dominou a partida. Depois teve até uma bizarrice ali na defesa do Criciúma, que não conseguiu afastar a bola. E é um resultado muito ruim pro Criciúma, que com 2-0 no placar, tava saindo da zona, tava puxando o Fluminense pra zona de rebaixamento. Mas aí com a virada, com os 4 gols, um Corinthians muito bem organizado, que aí já o povo que já queria o Ramon Dias fora já começa a olhar daquele jeito, né? Será? E aí? Será? Não sei o quê. Fica aí, torcedor do Coringão. Ramon Dias sim ou não? Ele vai dar piti no vestiário aí o ano que vem. Mas o time dele também não vai demitir ele pelo Twitter. Vamos ver, tomara. Não vai ter ex agora. Vitória do Coringão, que tá jogando muita bola do Corinthians. E aí tivemos o melhor jogo da rodada, que são 2 times que quando se enfrentam geralmente costumam propor bons jogos há alguns anos. Flamengo 3, Internacional 2. O Inter ainda estava na briga pelo título, ainda era muito difícil, ele precisava ganhar os 3 jogos, ainda depender de combinação de resultado. Mas pegou o Flamengo, e por que eu falo que é o melhor jogo? Já tinha sido assim no Beira-Rio, mas são 2 times que ano do Inter, hein? O Inter que deu a volta por cima, né? Deu a volta por cima, saiu com o D, chegou o Roger e resolveu o problema. Uma sequência de 16 jogos sem perder, só foi interrompida pelo Filipinho, Felipe Luiz, que faz um ótimo começo de trabalho também. Vamos ver como vai ser o ano que vem, mas o começo é muito bom. E é o melhor jogo, porque são 2 times que se propõem a jogar futebol. O primeiro tempo do Flamengo foi absurdo, talvez o melhor primeiro tempo, assim, do ano. Um negócio, assim, inacreditável. Lembrou bons momentos do Flamengo, lembrou dos melhores momentos do Flamengo. Muita pressão, muita atitude na marcação, trabalho, troca de posição. O Felipe Luiz vem arranjando agora ali o lugar que o Bruno Henrique meio de 9, meio que improvisado. Michel muito bem na partida e o Gerson é craque. Ele domina o meio campo. Quando ele vai pra ponta, ele domina a ponta. E o Wesley, cara, que jogador que tá se tornando o Wesley lateral. Mudou totalmente. Provavelmente vai ser vendido, não vai ficar no Flamengo, porque ele vem jogando muita bola. É uma ofensividade gigante, é uma capacidade física enorme. É muito trabalho. 3-2 no segundo tempo, o Inter reagiu. O Flamengo nem jogou tão mal, não, mas assim, não foi um primeiro tempo não foi um futebol como tinha feito no primeiro. 2 gols aí, o Wesley do Inter, que tá fazendo uma ótima temporada, na minha opinião, o melhor jogador do Inter nesse ano. Ali o Rossi poderia ter ido melhor, teve os 2 gols aí, é muito... você fica assim, né, Rossi? Pô, tem que pegar. Mas assim, vitória do Flamengo que acaba com a chance de título do Internacional.
Grêmio e São Paulo, 2-1 pro Tricolor do Sul. O Grêmio tem uma vitória importantíssima junto com o Fluminense. Agora dá mais uma respirada, né? O Fluminense, pelo menos com o empate, conseguiu se estabilizar. Recuperou o Grêmio, hein? O Grêmio recuperou. Mas assim, com o futebol muito abaixo também, tá? O futebol é muito abaixo, mas sabe que também tem outro futebol semelhante ao do Galo? Põe em prateleiras parecidas? O São Paulo. O São Paulo não oferece quase nada. Um time também... Acho o Zubeldia... Eu comparo muito com o Milito, porque eu vejo que tem potencial de ser mais, só que parece que se contenta com aquilo ali que tem, vai chegando, empate aqui, uma vitória ali, perde fora de casa. São Paulo não pratica um bom futebol há muito tempo, não gosta do futebol jogado pelo São Paulo, e aí perde pro Grêmio, mas São Paulo também não tá disputando mais nada, né? Agora já tá na Libertadores, então não tem grandes coisas. Vai chegar pra disputar a Libertadores que vem, mas assim, o trabalho de Zubeldia é pelo menos questionável. Não tanto quanto o do Milito, que fez um trabalho, chegou em 2 finais, mas assim... Aos trancos e barrancos. Aos trancos e barrancos. Não dá pra jogar como vem jogando o Galão sem repertório nenhum. E Cap e Flu, hein? Aqui parecia que ia dar ruim pro nosso Flusão. O Atlético Paranaense começou abrindo o placar com 1-0. Parecia que ia ficar perigoso, mas o John Arias, ele é o cara desse Fluminense, tá resolvendo muito. Perdeu um pênalti, mas depois acha um golaço aí na assistência do Ganso, que também é outro cara que vem fazendo O 2024 do Ganso é bem bom, tá? É bem bom, comparável até 2023. Não diria assim, nossa, que é pior não, mas assim, tem briga. O 2024 é bom, o Ganso e Arias são os melhores jogadores desse Fluminense, e o Arias vem salvando o tricolor das Laranjeiras, que ainda não tá totalmente... livre do rebaixamento, vai pegar o Cuiabá, só que é só ganhar. Só que tem aquele problema. O ruim, diretor, quando o cara o time tá na zona de rebaixamento, é que você olha a tabela e fala, aqui tem que ganhar. Né? Tem que ganhar, mas né? No futebol jogado tem que ver como é que vai ser. Mas creio eu que o Fluminense não será rebaixado, mas tem que ganhar do Cuiabá. Jogo contra o Cap, empatou, e aí tivemos aqui, quero muito falar do Vitória vencendo do Fortaleza, também praticamente aniquila a chance do Fortaleza de título. A melhor campanha, tá? A campanha do Fortaleza é a melhor campanha dos pontos corridos de um time do Nordeste. Palmas aí, nossa, o trabalho do Vojvoda é muito bom. O trabalho de Fortaleza de reestruturação, torcida, é tudo maravilhoso. Fortaleza, assim, aulas de gestão, aulas de futebol, uma receita das menores aí dos 20 times da Série A, mas assim, conseguindo grandes feitos. Vai estar na Libertadores da América com toda certeza e com todo mérito. E aí também tá muito mérito pro Vitória. Inclusive, eu estava vendo aqui, né, diretor? Pô, o Vitória faz mosaico e tal, só que diferente dos outros estádios, tem, tipo, mosaicos muito bonitos do Botafogo, do Flamengo, do Corinthians, só que são cadeiras. A torcida do Vitória faz mosaico em arquibancada, que é uma logística mais difícil, é mais complicado e tá sempre fazendo uma grande festa no Barradão, que é um dos poucos estádios raízes ainda de Série A. É um estádio muito massa, ele fica... abaixo do nível do mar, né? Abaixo do nível da terra, embaixo, é muito legal o Barradão. E o Vitória, que de Carpini, que tem que ser dito aqui o nosso Carpini, sempre, né, favorecendo o programa, vence 2-0. As bolas baladas do Vitória são muito boas e tem que dar atenção para 2 caras, Mateuzinho e Alejandro, do que o Alejandro vem fazendo de gol também. Alejandro, artilheiro. Junto com o Yuri Alberto. Chegou na artilharia? Chegou 13 gols. É um baita campeonato do Alejandro, não duvido de algum time chegar com proposta aí também. É um bom jogo do Vitória, é bom jogo. Fortaleza abaixo, não conseguiu fazer seu jogo. Fortaleza, às vezes eu tenho a impressão de que se sente mais confortável jogando no sem bola. E só pra complementar também, tem que ter uma qualidade nos gramados, uma qualidade melhor nos gramados de todo o Brasil. O gol do Vitória, você viu, diretor? Chegou a ver? Não vi, não. Final de semana o gol do Vitória é um recuo de bola do time do Fortaleza. A bola vai no morrinho artilheiro, nem é culpa do goleiro, o goleiro não erra. Mas a bola chega no morrinho artilheiro, ela pula, bate na canela do goleiro, sobra para Alejandro e ele faz o gol. Assim... são coisas que não podem acontecer no maior nível de futebol e a CBF teria que ter um papel fundamental para ajudar na manutenção desses gramados e assim, a gente tem uma isonomia de futebol e assim, um futebol mais futebol, né? Porque realmente, mas a CBF não se importa com isso, não. A CBF tá nem aí. Joga em qualquer lugar. Joga em qualquer lugar. E agora vamos pro palpitômetro, diretor. Palpitômetro dessa rodada aí. Acabando o Brasileirão. Botafogo provavelmente vai chegar ao título, na minha opinião, mas pode derrapar pro Inter, que já não disputa mais nada praticamente. Qual que é o palpitômetro? Rodada 37. Chegando no final, hein? Corinthians e Bahia. Pô, cara, eu vou no empate. Porque o Corinthians tá ganhando direto, uma hora vai ter que empatar. Esse próximo aqui vai ser bom, viu? Vasco e Clube Atlético Mineiro. Vasco que quase cumpriu sua assina, né, diretor? De perder todos os jogos da reta final. Quase! Mas ainda não... talvez não perder, Atlético Mineiro? Ganhar. Atlético Mineiro. 2 times... empate. Vai ser... Nossa, esse jogo vai ser triste. Vitória e Grêmio. Aí, Vitória. São Paulo e Juventude. Juventude não, né? Mas eu acho que São Paulo.
Criciúma e Flamengo. Esse jogo aqui, longe de mim, né? Longe de mim. Mas tem que dar uma rodada pro time, tá com sub-20, né? Mas o Felipe Luiz não vai fazer isso. O Flamengo vai acabar ganhando esse jogo e vai ajudar o Fluminense. Internacional e Botafogo, a entrega da faixa. Esse é o jogo. Botafogo ganhando aqui, praticamente se ela campeão, porque pega o São Paulo, que não vai fazer esforço nenhum. A entrega das duas faixas, hein? É verdade. Porque se ganhar, o São Paulo não vai fazer esforço nenhum pra vencer do Botafogo na última rodada e dar o título pro Palmeiras. Fogão e vai ser campeão brasileiro. Cruzeiro e Palmeiras. Palmeiras vai fazer a parte dele e vai ganhar a partida. Clube Atlético Mineiro e Fortaleza. Fortal. Fluminense e Cuiabá. Tem que ganhar. Fluminense ganha e escapa do rebaixamento. Clube Atlético Paranaense e Red Bull Bragantino. 2 times que estão fazendo esforço, hein? Pelo amor de Deus. Mas o Bragantino é tão inconsequente, é tão sem vontade, é tão sem nada. O Cap vai ganhar essa partida. E o Red Bull Bragantino tá tomando Monster. Tem que tomar qualquer coisa. Mas aparente tem que tomar vergonha na cara, né? Porque não existe fazer o campeonato que faz, com o investimento que tem, com a tranquilidade que tem pra trabalhar. Não tem como. E agora, Momento Europa. Vamos sair da nossa América Latina, sair da nossa brasilidade e ir pra Europa com jogos como tivemos El Clássico, Der Clássico, na verdade. El Clássico é outro, é Der Clássico. Borussia Dortmund e Bayern de Munique. Jogo 1-1. Gostei muito do jogo do Dortmund. O Bayern de Munique, ele trabalha numa pressão individual, então, por exemplo, a gente vê muito Kim Min-jae, zagueiro, vindo caçar jogadores do Dortmund até o final do campo, e vai na individualidade mesmo, e isso dá espaço nas costas. O Borussia Dortmund aproveitou muito bem isso, e a jogada foi do zagueiro armador Schlotterbeck, já falamos dele na última temporada, foi o cara que fez o lançamento pro Füllkrug na classificação do Dortmund contra o PSG, por exemplo, e ele já tinha na última temporada liderado rankings de lançamento na Bundesliga, e agora vem repetindo, numa bola do Schlotterbeck, que chega pro Gittens, jovem da base do Dortmund, fez o gol nessa semana também na Champions, e marca contra o Neuer. Ele avança num lance muito parecido aí, quem quiser procurar, ao lance do Vinícius Júnior, em cima do Fernandinho contra o City, que ele dá aquele drible de corpo, avança pela ponta e faz o gol. Como é que é o drible dele aí, de corpo? Sim. Entendeu? É só tiradinha, você vem aqui. Tem que ter muita qualidade pra fazer, né? Tem que ter muita qualidade. Do Borussia Dortmund, muito bem. Esse drible de corpo no Fut 7 aí no Society deve ser um rola sucesso. Direto. No time do Rapazes FC, rola direto. Antônio sabe bem. O Tonhão conhece. E aí, o Dortmund fez uma ótima partida. Defensivamente, vinha sofrendo na Bundesliga. Era um time que sofria muitos gols, mas contra o Bayern se postou muito bem, se fechou muito bem. O Bayern começou a partida nos primeiros 20 minutos, até envolvendo, criando chances, criou 2, 3 chances ali. Depois o Dortmund botou a partida sob controle, mas no final do segundo tempo, depois ali lá pro 75, o Dortmund até tinha tido chance de fazer gol, mas o Bayern foi mais efetivo, conseguiu no Musiala, que também é um craque, eu gosto muito do Musiala, acaba fazendo gol, acaba empatando. E detalhe, Harry Kane sai machucado, que é uma preocupação aí pro time do Bayern de Munique, que é o melhor jogador. Tem que ver como é que vai ser. Passe do Olise, gosto muito. Gol do Musiala, gosto mais ainda. Acho que vai ficar pro Bayern de Munique e o Dortmund vai brigar pela vaga na Champions League, tava em quinto. Vamos ver como é que vai ser o Borussia Dortmund. Se repetir o que vem fazendo, o que fez nessa partida, é positivo, acho que vai sair bem. Barcelona 1, 2 Las Palmas. Um jogo assim muito fraco do Barcelona, acho que foi o pior jogo do Barcelona nessa temporada. Tem aquele negócio do cobertor curto. Quando não tem o trio 100% de Rafinha, Lewandowski e Yamal, não tem peça de reposição. Se um machucar, cai muito de nível quando coloca o Ferran Torres, que nem foi tão mal assim, mas foi um Barcelona que individualmente as peças não renderam, muito mal o Lewandowski na partida, muito mal. O Pedri até que foi bem, gostei do Pedri, o Rafinha foi quem mais tentou, foi o melhor jogador do Barcelona na partida, só que sofre muito quando a marcação alta do Barcelona não funciona. O Barcelona com o Hans Flick tá jogando mais ou menos no estilo rolo compressor do Bayern de Munique lá de trás da pandemia, é muita pressão em cima, linha de impedimento. Só que aí se você pressiona bem, esse passe sai errado e a linha de impedimento funciona. Se você pressiona mal, o defensor, o meio-campista da equipe adversária tem tempo para pensar e ele acha o passe ali nas costas do zagueiro. Foi isso que aconteceu. Las Palmas consegue, fez 2 gols. Preocupa, assim, Barcelona vem nas últimas 6 partidas derrapando, mas tá tudo certo, tá tudo ok. Não é nada assim, caramba, esse é o verdadeiro Barcelona. É o Barcelona, aquele do começo de temporada foi só um sonho de verão. Não é.
É normal o time oscilar, vai oscilar, time muito jovem, técnico novo, vai ter oscilações, oscilou nessa partida, caiu. E agora vamos falar de quem não oscila, que na minha opinião os dois brigavam para ver quem era o melhor time da temporada europeia até aqui. E o melhor time hoje é o Liverpool, porque é um time com uma estabilidade gigante e foi muito bem no jogo contra o City. O City também tá com uma estabilidade gigante, né? 7 jogos sem vencer. O Guardiola, que ele sentiu, tá? O Guardiola sentiu o golpe, ele que é um cara, pra mim, maior e melhor da história, ele é gênio. Mas aí vamos entrar na reflexão do futebol. Na minha opinião, ele também já é o maior, mas é o melhor da história também, porque ele revolucionou o jogo. Desde que ele começou a treinar, existe um pós-Guardiola e um pré-Guardiola. Praticamente todo mundo de Barcelona dele pra frente começa a praticar um jogo que ou é um jogo mais próximo do guardiolismo ou é um anti-guardiolismo, e o próprio Guardiola tem que se adaptar, porque os times vão sacando o jeito que ele joga e ele vem se adaptando. Tanto é que ganhou 6 Premier Leagues, Champions League, ele vem se adaptando. Só que hoje o time do Manchester City, eu até li isso no Instagram, eu acho que é do Rafael Análise aí, dá o crédito, esqueci no momento, mas que ele falou e é realmente muito bem lembrado, que o City hoje parece ser mais um time feito pra ganhar do Manchester City, do Guardiola, do que propriamente um time com a sua filosofia de jogo. Acho que esse City meio que se perdeu. É claro que tem a questão das lesões, tem a questão de estar sem o Rodri. Individualmente os jogadores estão muito mal, mas o Manchester City precisa se encontrar filosoficamente, assim, precisa voltar para os seus princípios, das suas bases de jogo. Hoje parece ser muito mais um time feito para contrariar, para ganhar, do Manchester City, que tem a base de jogo do guardiolismo. Acho que ele precisa se reencontrar, mas é normal. O bonito do futebol, que às vezes é uma metáfora da vida, né? Então, assim, o Manchester City precisa se reencontrar com ele mesmo para voltar a ganhar, porque, claro, você tem que se adaptar, mas você não pode perder a sua essência. Enquanto o Liverpool fez uma baita partida, baita atuação do Liverpool, quando quis ter controle. O que é a cara do Slot? Eu até esqueci com que banda que eu fiz a comparação. Acho que eu botei o Slot como se fosse um Beatles. Porque se o Klopp era rock and roll, transição ofensiva, velocidade, marcação, pressão, o Arne Slot é um Beatles, ele encanta, mas quando tem que controlar, tem que bater, vai mais mansinho, ele consegue ser mais mansinho também. É um time que tem controle da partida, mas quando é pra atacar, ataca forte. E foi isso que fez. Os primeiros 20 minutos foram um amasso, já poderia ter saído 1, 2, 3 gols ali. O Gakpo consegue um gol na assistência do Salah, que é o melhor jogador aqui da temporada europeia até agora, seria o bola de ouro até agora. E quando teve controle, conseguiu. Manchester City não conseguiu criar, não conseguiu fazer nada, muito mal individualmente. Manchester City que não consegue trabalhar a bola. Eu não entendi o Guardiola. Olha que loucura, criticando o Guardiola, né? Quem diria? Quem diria? Não entendi ele jogar sem pontas, porque é pelas alas, pelas pontas que o Liverpool sente mais dificuldade, com o Arnold na marcação, por exemplo. Ele foi com o Matheus Nunes, que o jogador café com água, ó. Não consigo falar ditado popular. Café com leite. É um jogador arroz com feijão, é isso? Ele é o arroz com feijão desse time, o Matheus Nunes. E não oferece nada demais. E aí, depois que o Liverpool controlou a partida, tava sob controle dele, e ele falou, cara, agora é hora da gente explorar a transição ofensiva, dar a bola pro City e explorar. E explorou. E foi nessa que achou seu gol aí, também numa falha individual do time do Manchester City, que saiu jogando errado, pênalti, e o Salah vai lá e converte. Liverpool é melhor, abre 11 pontos pro Manchester City, e aí também abre 9 para 2 times que eu vou dar menções honrosas rápidas aqui, Arsenal e Chelsea. Chelsea que vem se contando muito bem. No final do programa a gente vai fazer uma das ditados populares aí para você. Tá bom, perfeito. Chelsea muito bem, tá? Muito bem o Chelsea, tá? 9 pontos, mas assim, tá? Quem sabe vai poder brigar pelo título. Maresca reencontrando esse time, é um time muito jovem, mas o Enzo Fernandes começa a se reencontrar, começa a ser aquele cara que veio do River, que joga no Benfica, e um cara que ajuda ofensivamente, controla o meio campo, Caicedo muito bem, Palmer que tá jogando um pouco mais por dentro, que é bom, porque abre a direita pro Estevão jogar, é um time muito forte, é um time muito legal de jogar. Hoje os dois times que eu mais gosto de ver jogar são Barcelona e Chelsea, então observa os dois aí que vai ter diversão. E o Arsenal vem com o conceito de El Mago. Sabe qual que é o conceito de El Mago, diretor? Esse eu inventei. El Mago é aquele jogador do lúdico do futebol, que traz a magia, ele faz a diferente, ele é o cara... É o Deivinho. Não, Deivinho não é o Mago. É o cara que dá fluidez ao jogo. O cara que dá fluidez ao jogo. O jogo tá estagnado, tá? O cara chega e tem aquele poço de magia, o poço de fluidez. É, por exemplo, sei lá, o Zidane, o Felipe Maestro. Felipe Maestro é o mago, Zidane é o mago. E quem é o El Mago do Barcelona é o Pedri. E o El Mago do Arsenal é o Odegaard. E quando ele
voltou de lesão, mudou completamente um time engessado que estava sendo do Arsenal, que dependia praticamente de bola aérea de Gabriel Magalhães, que ainda tem, inclusive tem 5 gols na temporada, 3 na Premier League. Gabriel Magalhães é uma arma fatal na Premier League de bola aérea, principalmente escanteio, mas o Odegaard organizando, ele dá a fluidez que esse time do Arsenal precisa, e o Arsenal mais ou menos fazendo aquela coisa que eu falei do Manchester City, que precisou se encontrar e se reencontrou até mais rápido do que eu imaginava. Era um Arsenal meio engessado aí nos últimos jogos, voltou bem, consegue com o Odegaard, boas atuações, e o United ganha de 4-0, Rubem Amorim aí conseguindo sua primeira vitória na Premier League, Zirkzee fazendo 2 gols, Rashford voltando a ser o Rashford, voltando a ter felicidade, Jalou jogando muito, é um esquema espelhado mais ou menos que ele fazia no Sport, Bruno Fernandes também muito bem, já é o maior assistente português da história da Premier League, então, e outra, ele é um cara com uma ideologia, e falando de filosofia, eu tô muito, filosófico. Hoje você tá. Falando em ideologia, ele é um cara que ele quer botar suas ideias pro time, ele não quer só ganhar, ele quer como ganhar, e esse como é muito importante para aliar a cultura de que ele pensa de futebol e a cultura do Manchester United, que é uma cultura vencedora, é uma cultura de futebol, alinhar, acho que vai funcionar muito bem. Ótima partida do Manchester United, ótima partida do Jalou, olho nele, faz tudo, e o outro que faz tudo é Mazraoui, meu Deus do céu, joga de tudo, é o Coringa aí do Manchester United, o jogador que tá jogando agora pela zaga, pelo lado direito, e é isso. Esse foi nosso momento Europa, e agora é aquele momento quando você não consegue se encontrar, diretor. Quando Ditados populares invadem sua cabeça. Invadem sua cabeça e você não consegue diferenciar o que é um café com leite, uma amora, o que bate no molhado, o que chove no seco. E aí você começa a precisar se reencontrar com você mesmo e você não consegue. E aí você tenta se ajudar, mas você percebe que tem um a mais e você não precisa de ajuda, né? Porque com um a mais todo mundo ganha, né? Quem não ganha com vantagem? 100 minutos? 100 minutos de vantagem? Em 100 minutos de vantagem, o que tu não faz? Não faz gol, né? Leva 2. E aí, pro outro lado, você fica maluco positivamente quando teu time ganha o que nunca tinha ganho. Caramba, a melhor semana da história dessa instituição de mais de 100 anos. Aí você tem que ficar louco, você tem que ficar maluco, tem que bater a cabeça, tem que abraçar quem quiser. Chapisco, abraça o chapisco, abraça desconhecido, pula na água, pula da cambalhota, bate 3 cabeças, não faz aposta. Não, isso aí não precisa, né? Isso aí não precisa. É o momento do Tá Maluco, e o Tá Maluco de hoje vai pro nosso Renato Gaúcho, que, cara, não é possível. O trabalho dele no Grêmio é ruim, e as coletivas são piores ainda. Nenhuma ele explica a situação do jogo. Hoje eu paro mais pra assistir as coletivas do Renato, a briga que ele tá tendo com os inimigos invisíveis dele, da imprensa, do que propriamente o jogo do Grêmio, porque o jogo do Grêmio é pobre. Mas na coletiva, ameaça jornalista, fala que tem família e que vai ser buscado. Aí, Renato, o Grêmio não vem jogando bola, né? É verdade, mas o City tá perdendo. Pô, pelo amor de Deus. Isso já vinha de muito tempo, né? Já tá acostumado com os 200 milhões. Se eu tivesse um time de 200 milhões, o que eu não faria? Ele pegou o Flamengo aí com 200 milhões e aí o Davinho mostrou como o que faz, né? E aí ele vem com essa, o time não joga bola, o time não joga bem, e ele continua. Ele falou, quero ver algum outro treinador vir no Grêmio e fazer 50% do que eu faço. Calma aí, cara. Pra ele fazer 50% do que você faz hoje, é fazer 25 pontos, nem 25, fazer uns 22 pontos aí no Campeonato Brasileiro. O trabalho dele é ruim e as falas dele ainda piores. Ele luta contra um inimigo invisível muitas vezes, e por mais que eu entendo que tenha profissionais da imprensa que acabam não fazendo o seu trabalho corretamente, não é sua função você chegar e querer colocar essa como o culpado de todos os seus fracassos, que na verdade sempre foram culpa sua. É outro momento de você rever e se reencontrar, né, Renato Gaúcho? É isso. Então aqui pro momento para você refletir, se reencontrar. Obrigado por ter se reencontrado com a gente nesse programa. Futebol Podcast fica por aqui. Muito obrigado pela sua participação. Comente o que você achou do título do Botafogo. Gostou? Não gostou? Eu particularmente, por mais que seja rival e tal, gostei do Fogão ter ganhado. Achei merecido. De novo, é o time que melhor tinha jogado futebol. Então tá tudo certo. Vai pro Super Mundial. Todos os cariocas... Não, quase todos, né? Os cariocas... Quase. É duro. É outro time que merece ter uma volta por cima, é o Vasco. Porque, pelo amor de Deus, não é possível que é o único time que vai continuar nessa draga aí. Precisa se reorganizar, é outro que precisa se reencontrar. Então, muito obrigado pela audiência, Glória. Obrigado pelo programa. Comente, dá like, dá dislike, fala o que gostou, fala o que não gostou. Clubismo, Botafogo, não sei o que. Muito obrigado por tudo. Calma. Opa. Ditados populares. Perfeito. Complete. Para bom entendedor... Meia palavra basta. Ué, acertou. De grão em grão a galinha enche o... Papo. É o bico. É o papo, né? Cada macaco no seu... Galho. Casa de ferreiro, espeto de... De pau. É? Água mole em pedra dura... Tanto bate até que fura.
Então é isso. Aí uma aula de ditados pra vocês. Tamo junto. É isso. Tchau. Café com água. Foi boa. Foi boa, né? Matheus Nunes. Coitado do Matheus Nunes. Não conseguiu nem na crítica. E o Galo agora... O Galo, cara, é irritante, cara. Não dá, não, ainda acredito. Se eu fosse torcedor do Galo, eu tava maluco da cabeça, cara. 100 minutos com a mais e tu não consegue jogar uma final, bicho. É loucura. É o Galo. Cara, é loucura. Isso é culpa de ficar cobrando foto pra tirar fé da taça, né? E se tivesse outra, ia ser mais caro. Ia dobrar o preço. Então foi melhor assim. Tá bom. Tchau.